Aqui mais uma transmissão da Academia Dinamis de Engenharia Geotécnica, com a nossa live de sábado, mas também às quintas e sextas temos a live às 19 horas. Aqui mais uma transmissão. Mas esta quinta passada e sexta eu realmente tive umas atividades extraordinárias aí e não pude transmitir a live. Bom, estamos aqui reiniciando essa live, então, que tem o objetivo de a gente treinar a vida espiritual. E não existe coisa mais importante do que a vida espiritual. Esse é o objetivo da nossa academia, levar a toda a rede social, e desejo que você que está me ouvindo me ajude a ampliar a nossa rede social, para que a gente possa divertir quanto à vida espiritual. Não é religião. Parentes próximos, amigos, entendem que a gente está ficando louco? Ele está falando de religião. Não, nós estamos falando de vida espiritual. Na vida espiritual, nós temos o espírito vivificado através do novo nascimento. E com esse novo nascimento, começamos a se comportar como um nenê, fazendo uma relação com a vida natural. E temos que amadurecer em vida espiritual, com relacionamento com Deus. Mas, do que eu falando, trago aqui os preletores que possam estar falando com mais propriedade sobre a Bíblia e, consequentemente, estarem sendo guiados pelo Espírito Santo, pelas funções que tem. Então vamos ouvir o Luiz Fontes com esse título aí, A Experiência de uma Vida em Cristo. Ele tem um subtítulo que é O Poder da Obediência. Por sinal, essa semana eu foquei muito nessa questão de obediência com as pessoas próximas. E espero ter sensibilizado a importância da obediência. Pois sem obediência não há vida espiritual. Obediência a Deus, sobretudo. Mas ela começa nesse plano, onde o filho obedece o pai, onde há uma submissão da mulher ao marido e do marido à mulher. E é disso que nós estamos falando, obediência do que vem do outro, no sentido de ter vindo do Espírito Santo. Obediência ao nosso Pai Celestial. Vamos ouvir o Luiz Fontes. Senhor, nós estamos diante de um assunto tão importante, Senhor, nós estamos diante de um assunto tão importante, tão sério, onde anelamos ser pastoreados, onde nós desejamos ser conduzidos. E aqui está o teu povo, depois de um dia tão cansativo, onde muitos saíram dos seus trabalhos, ou mesmo tendo ido às suas casas, ainda tiveram que voltar e vir para esse local. Então, Senhor, aqui está reunido um povo que ama a tua palavra, Senhor, que ama o teu falar. Que o Senhor mesmo possa falar cada vida nesta noite, neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, estamos estudando sobre a vida de Paulo. O tema desse estudo, dessa série de estudo, é a experiência de uma vida em Cristo. Então, nós já vimos aqui 6 temas, os quais temos estudado sobre a vida de Paulo. O tema que nós vamos estudar hoje sobre a vida de Paulo é o poder da obediência. O poder da obediência. Aqui, nesse capítulo 16, Paulo inicia aquilo que conhecemos como a sua segunda viagem missionária. Algumas coisas aconteceram aqui, ou até aqui. Depois de terminar a primeira viagem, a qual ele fizeram num período de aproximadamente 5 anos pela região da Galácia,
Paulo retorna para Jerusalém, trazendo todo um relatório de informações de cada cidade aonde foi pregado o evangelho. E nós sabemos que no capítulo 15, tendo essas informações chegado aos anciãos da igreja em Jerusalém, e muitas controversias, até por conta da experiência que Pedro teve desde Jope, quando ele tem aquela visão daquele lençol invertido, e agora os gentios fazem parte do corpo de Cristo. Era um acontecimento inédito naquele início da história da igreja. E logo a seguir, quando Paulo e Barnabé estão saindo para a segunda viagem missionária, nós sabemos que tem uma desavença entre Barnabé e Paulo por conta de João Marcos. E ali eles se separaram. Barnabé e João Marcos seguem para Chipre. E o presbitério de Jerusalém nomeia Silas para ser um companheiro de Paulo. O objetivo de Paulo era uma revisitação às igrejas da região frígio-gálata, ou da Galácia e da Frígia. Esse era o intento deles. No versículo 5, se você observar aí no seu capítulo, quando eles saem para visitar as igrejas de Listra e Icônio, acontece um fato muito especial. Aqui, no versículo 1, vai dizer que Paulo encontrou um jovem chamado Timóteo. E esse jovem inserido nessa comitiva de Paulo e Silas. E aqui também, a partir desse episódio, Lucas também fará parte dessa comitiva apostólica. E aqui no versículo 5, diz que as igrejas eram fortalecidas na fé, dia a dia, aumentavam em números. Então está ocorrendo algo muito especial nessas igrejas, especialmente na região da Galácia. Algo extraordinário. Eu penso que, olhando do ponto de vista natural, seria momento para Paulo e seus companheiros se deleitarem ali no desfrute desse crescimento, daquilo que Deus estava fazendo nessas assembleias. Eu creio que, se olharmos do ponto de vista natural, alguém que está envolvido nesta obra não teria o sentimento, o coração, ou mesmo olhares para qualquer outra coisa, além daquilo que Deus está fazendo. Então, o versículo 5 nos mostra que há algo extraordinário acontecendo nessas igrejas. Agora, é interessante que quando eles estavam percorrendo essa região frígio-gálata, eles foram impedidos pelo Espírito Santo. Por quê? Porque aqui, nesse ponto, Paulo tinha intenção de ir para a Ásia. Se você começa a olhar a partir de um mapa, então Paulo está aqui nessa região de Jerusalém. Então ele vai subindo aqui, ele vai subindo, subindo, ele está bem no alto aqui. Se você observar em um mapa, é uma viagem longa e de muitos e muitos dias. Paulo chega aqui bem no alto, nessa região aqui, quando Paulo está com interesse de evangelizar na Ásia Menor. Aqui diz que o Espírito Santo não permitiu, eles foram impedidos pelo Espírito Santo. Aí eles chegam na região da Mísia. Essa região da Mísia aqui fica bem próximo da cidade de Colossos, aonde se encontravam aquelas 7 igrejas da Ásia, do capítulo 2 e 3 de Apocalipse. Então, Paulo está muito distante. Se você pega aqui, desde Jerusalém, em Israel, agora Paulo está na região que hoje conhecemos como Turquia. Então, eles haviam viajado por muitos dias. Agora, observe que agora Paulo tentava ir para a Bitínia, mas o Espírito Santo não permitiu. Então, eles contornam a região da Bitínia e eles chegam até Troade. E aqui é que acontece algo impressionante. Diz que à noite sobreveio a Paulo uma visão. E nessa visão ele vê um varão macedônio que estava em pé. E diz que esse varão, ele lhe rogava. Essa frase é muito forte no texto original. É um clamor
de alguém que está em desespero. A melhor tradução seria essa. Alguém clamava desesperadamente: passa a Macedônia e ajuda-nos.